Na Diuturno de 1881, Leão XIII ataca o fundamento da democracia liberal e o modelo republicano ao qual conhecemos hoje. Prega que o direito de governar é baseado na vontade de Deus, rompendo com o pensamento hegemônico liberal a qual sofremos, e que consiste em dizer que todo poder emana do povo. Não. Leão XIII afirma que todo poder do povo é delegado por Deus, e que este pode ser revogado a qualquer momento quando este oferece uma ameaça às leis naturais, Deus e ao seu corpo místico, a Igreja. Reafirma que é dever do povo cristão que possui como obrigação defender a lei de Deus que todos os governados possuem a obrigação de obedecer seus governantes, a menos que eles ataquem a fé. E nesse caso, é o nosso dever resistirmos contra a autoridade temporal. Boa. Então, antes da gente entrar no conteúdo em si da encíclica, vamos tentar entender qual foi o papel de Leão XIII na história do magistério. No último episódio, a gente comentou sobre a Ordem Santa e sobre Bonifácio VIII, e a gente comentou que Bonifácio VIII foi o último Papa a falar explicitamente da doutrina da realeza de Cristo durante o medievo, né? A partir dele, a gente viveu um crepúsculo desse aspecto da doutrina católica, que vai ser retomado justamente com Leão XIII, tá certo? Então, Leão XIII vai olhar para a sua sociedade, ele vai ter um dos olhares mais acurados para avaliar a sua situação, e ele vai perceber o seguinte: ele está vivendo num mundo revolucionário, num mundo de ideias cada vez mais deturpadas. Ele até vai comentar nisso nessa encíclica, a gente já entra mais a fundo nisso. Mas o que Leão XIII vai perceber? Ele vai perceber que o remédio para todas essas doutrinas erradas que estavam começando a ter impactos cada vez mais marcantes na sociedade era a retomada do tomismo em todos os seus aspectos, tanto teológicos quanto políticos, tá certo? E no campo político ele vai tratar, então, do retorno da doutrina da realeza de Cristo enquanto ponto principal do magistério social, certo? E é a partir daí que ele vai desenvolver todo o seu corpo doutrinário. Então, nessa política em específico, ele vai estar tratando das origens da autoridade temporal, certo? Comecemos pela primeira citação, ou melhor, a primeira parte mais importante do início dessa encíclica, que ele vai dizer, e naturalmente ele vai explicar posteriormente, que é: as paixões desordenadas do povo hoje recusam, com mais audácia do que nunca, todo vínculo de autoridade. Aqui ele deixa muito claro o espírito que permeia a sociedade atual, de que as liberdades, as paixões desordenadas sempre trazem o caos. Eles esquecem-se da autoridade, de que existe respeito, ainda quando não se gosta de respeitar-se, e abrem espaço para as revoltas, revoluções, que, querendo ou não, sempre abriram margem para grandes massacres, como foi a mais emblemática delas, a Revolução Francesa. Aliás, aqui a gente está já no século XIX, no contexto dessa encíclica em específico, né? E o século XIX foi o grande século do liberalismo, né? A Europa estava vivendo revoluções industriais, a primavera dos povos, o avanço da democracia, até mesmo nos próprios regimes monárquicos, que estavam cada vez mais tendendo para o parlamentarismo, né? E aí que Leão XIII vai perceber que o que estava acontecendo era a quebra da noção cristã de majestade, de autoridade. Trazendo um exemplo mais claro sobre isso, foi no século XIX que a gente viu o fim do Estado Papal, né? Então a gente vê que é um período muito conturbado entre o poder temporal e atemporal nesse século. Exato, esse foi inclusive o primeiro Papa que não reinou sobre os Estados Papais, né? Pois é, para ver o quão sério era a situação na Europa. A civilização simplesmente já não mais se importava com a própria figura do Papa. Por incrível que pareça, o único monarca que se prestou a diretamente ajudar o que restou dos Estados Papais foi Napoleão III, que ele manteve tropas estacionadas em Roma, né? Assim, ele impediu, retardou ao menos um pouco a questão da unificação italiana. Mas assim que começou a Guerra Franco-Prussiana, aí ele teve que movimentar as tropas, e foi nesse exato momento que a Itália tomou Roma, e o Papa, consequentemente, acabou... Não, já tinha excomungado, mas deu uma sentença definitiva para os monarcas italianos, né? De que não respeitaram a autoridade dos Estados Papais, esqueceram-se de qualquer honraria que o Papa deveria ter e focaram somente na sua instituição política. Seguindo aqui
na encíclica tem uma passagem aqui que eu acho interessante de comentar, que vai tratar especificamente desse advento do sistema democrático como a gente conhece hoje, né, a democracia liberal. A Constituição entendeu não somente que lhe fosse dada uma liberdade mais ampla do que lhe era conforme, como também considerou adequado modelar ao seu próprio arbítrio a origem e a constituição da sociedade dos homens, tá certo? O que o Papa está querendo dizer aqui? O que acontece? A gente tem a filosofia atomista deixando muito claro que o homem é um ser que vive em sociedade, ok? O Leão XIII vai falar assim: a multidão pretendeu não somente que lhe fosse dada uma liberdade mais ampla do que lhe era conforme, como também considerou adequado modelar o seu próprio arbítrio, a origem e a constituição da sociedade dos homens. Cara, qual que é a visão tradicional tomista da sociedade? Você tem uma multidão de homens que por si só não configura uma sociedade. Para que você tenha uma sociedade de fato, você precisa de uma cabeça que dê unidade a esse corpo social, tá certo? Pode ser um homem, pode ser uma assembleia de homens, que seja, mas você precisa desse princípio de unidade para que se constitua uma sociedade de fato, ok? E da onde que vem a autoridade dessa sociedade? Vem do próprio Deus. Aqui Leão XIII está falando que a constituição das sociedades é uma questão que tem um próprio caráter metafísico, não é uma questão meramente de conveniência humana, que é o que a filosofia moderna vai tentar trazer. A gente vai ter todo o nominalismo querendo acabar com essa base metafísica das sociedades, a gente vai ter as noções atomistas do homem, que vão negar que o homem é um animal social, que é uma questão que já era clara desde Aristóteles, né? Aristóteles vai comentar do homem como sendo o animal político, justamente nesse sentido, é o animal que constitui sociedades propriamente ditas. E isso daí é a coisa que a filosofia moderna mais vai tentar ficar batendo em cima, com toda essa questão do individualismo, dessa visão do homem que não precisa da sociedade, que cria a sociedade por conveniência, que é a filosofia contratualista, né? É isso aqui que Leão XIII está tentando responder especificamente. O homem não é um animal individual, não está solto ao vento, o homem não é um átomo social, tá certo? O homem depende sim da sociedade. E o segundo ponto, essa sociedade depende exclusivamente de Deus. A autoridade que a liderança de cada sociedade vai ter, ela vem exclusivamente de Deus, não vem da multidão em si. Não são os homens que em conjunto vão delegar essa autoridade, podendo retirar ela a seu bel prazer. A autoridade, independente do método que seja utilizado para selecionar quem vai portar, ela vem especificamente de Deus. Então é dever do cristão a docilidade perante a autoridade social. E ele deixa bem claro, né, de que a multidão, como ele diz, corrompeu a questão da liberdade, né? Porque confunde-se muito a questão da democracia que a igreja defende como forma de governo lícita, não é a democracia liberal que conhecemos, é a democracia com submissão. Pois ainda que haja liberdade, existe submissão e existe respeito. Essa democracia liberal, ela é quase como uma anarquia, o povo detém todo o poder praticamente, e é essa a ideia de consenso geral entre os filósofos, como ele diz aí, entre aspas, modernos, de que todo poder vem do povo e, consequentemente, o povo teria poder de sobrepor qualquer o seu governante que foi eleito. E essa não é a verdade que Leão XIII proclama nessa encíclica, bem como muitos outros papas disseram. Pio X, posteriormente, vai falar que é um erro a democracia liberal, porque ela crê que somente ela é correta e somente ela pode dar verdadeira liberdade aos povos. E a verdadeira liberdade não é isso. A verdadeira liberdade é a liberdade com respeito às leis divinas e à autoridade digna dos governantes. Pois é, aí é até interessante fazer uma ressalva que o próprio Leão XIII vai trazer, que é o seguinte: o problema não é o método de seleção do governante através de eleições, ok? Claro que você tem toda uma questão de uma discussão com base na razão em si, na própria razão natural, se é conveniente você ter eleições para determinar o governante. O próprio Santo Tomás vai falar que não, que esse método não traz a unidade necessária para um bom governo estável a longo prazo. Mas agora, em termos de contrariar as leis divinas e contra a fé católica, a eleição em si não é o problema. O problema é considerar que o poder vem do povo e, pelo povo ter eleito um governante, ele pode destituir, se rebelar a ele a bel prazer, como que nem John Locke fala, né, do direito à revolução
que o povo tem. Não, esse que é o grande problema que está sendo atacado aqui nessa encíclica. Um paralelo que a gente pode trazer também para essa encíclica é a passagem de 11 e 9 que melhor sintetiza o pensamento de Leão XIII, o que ele quis dizer com essa encíclica. A gente tem na leitura de quando Pilatos advertiu Jesus: tu te negas a responder-me, não sabes o que eu tenho, não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Jesus afirma a ele: não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Nisso a gente vê um claro embate entre o poder temporal contra o atemporal, quando o Estado romano tenta subjugar o poder atemporal, Cristo, e este afirma: não compete o Estado ou os seus cidadãos o poder absoluto sobre si mesmo, e sim o poder é delegado por Deus para os governantes. Exatamente. Essa é a grande questão. Quando você fala da sociedade eclesiástica, quando você fala da igreja, tá muito clara essa noção de que todo o clero é ministro de Deus. O clero está lá como representantes da autoridade divina. O sacerdote é sacerdote por participação do sacerdócio divino, que é o único sacerdócio por excelência. A mesma coisa vai acontecer no governo civil. Quando a gente fala da realeza de Cristo, Cristo reina sobre todas as sociedades, e todas as autoridades inferiores também são autoridades apenas por participação dessa autoridade divina. Isso valendo para famílias, para cidades, para estados inteiros, para impérios, independente de qual seja o nível que a gente esteja falando. Sim, tanto que um pouco depois ele vai continuar falando, bem pouco mesmo, que, por conseguinte, aqueles que exercem o poder não o exercem como coisa própria, mas sim como mandatários ou emissários do povo, e por essa própria regra, a vontade do povo pode, a qualquer momento, retirar aos seus mandatários o poder que lhes foi delegado. Mas disso os católicos dissentem, pois colocam em Deus como princípio natural e necessário a origem do poder político. Nesse trecho ele vai estar só confirmando o que ele já disse na Immortality Day, que vai ser: ora bem, desses ensinamentos dos pontífices deve entender-se absolutamente que a origem do poder público deve buscar-se no próprio Deus e não na multidão, que a laicidade das sedições repugna a razão. Diz claramente, com citação ao que o Renan disse, que o poder temporal ele não tem qualquer tipo de autoridade sobre o espiritual, sobre o atemporal, que não lhe seja dada pelo alto. Todo poder provém de Deus, toda potestade provém de Deus. E isso o próprio São Paulo vai dizer aos romanos, aos coríntios e a todos que ele escreveu uma carta com relação à obediência. E, cara, isso tudo ficava muito claro no medievo, por exemplo, quando você tinha os rituais de coroação dos reis, tá certo? Você tinha toda uma simbólica que era utilizada que fazia com que as coroações fossem quase que um sacramental, ok? Para quem tem curiosidade, é fácil de achar as descrições de como foi a coroação de São Luís IX. Cara, um ritual que é completamente repleto de símbolos da ritualística latina, cheio de orações e tudo mais. Você tem essa noção da sacralidade fazendo parte do governo e não se separando dela. E é justamente por tudo isso que a gente vai entrar na questão da obediência que os súditos devem ter com a autoridade civil, ok? Essas noções modernas que a gente tem hoje de rebeldia e tudo mais beiram praticamente um pecado civil constante, ok? O desrespeito à majestade civil é uma coisa que não faz parte da doutrina cristã. Quando você pega para ver os primeiros cristãos lá no Império Romano, eles eram conhecidos por serem cidadãos excelentes, eles eram bons cumpridores da lei, eles levavam isso a um nível além do necessário, eles faziam boas obras nas suas comunidades, e isso em grande parte foi um dos motivos que levou à rápida expulsão do cristianismo. Você tinha toda uma sociedade vendo que os melhores cidadãos eram justamente os cristãos. Os cristãos tinham esse respeito pela autoridade civil, mesmo na época que não era uma autoridade civil cristã, ok? Isso levou a consequências bem interessantes, cara. Primeiro, eu já comentei essa rápida expansão do cristianismo, né? No próprio Império Romano, se você pega para ver o tempo de vida dos governos, era uma coisa muito rápida. Você sentava no trono imperial romano e você sabia que daqui a uns 3, 4 anos você provavelmente ia ser assassinado. Essa foi uma situação que só começou a mudar justamente com o crescimento do cristianismo, porque a partir daí você teve essa noção
de que o respeito à autoridade não se deve somente pelo medo da represália, ele se deve também pelo amor à figura da hierarquia civil, ok? Você percebe essa ordem divina sendo impressa na ordem civil também, então você percebe que a partir daí você precisa reconhecer a autoridade como um bem e precisa respeitar ela. Isso daí é um dos motivos que vai levar Santo Tomás de Aquino a comentar na Suma Teológica que para um bom governo, mais do que ser temido, mais do que ser respeitado pelo uso da força das punições, ele precisa dessa instabilidade que é gerada com a noção da população de que o governo é um bem, ok? Isso, o próprio Leão XIII vai trazer nessa encíclica, isso vai ser uma resposta a Maquiavel, tá certo? O Maquiavel, que nem todo mundo vê na escola, vai dizer que mais vale a pena ser temido do que amado. Maquiavel já está escrevendo isso em resposta a São Tomás de Aquino, né? O príncipe de Maquiavel é uma resposta ao príncipe, ao governo dos príncipes de Santo Tomás. E aqui Leão XIII está reafirmando. Quem está certo nessa disputa, a gente percebe historicamente que é justamente São Tomás de Aquino, porque a gente vai ver qual foi a ordem social mais estável que existiu na história humana. Foi justamente o medievo, foi essa época em que a filosofia do evangelho governava todas as nações. E por conta disso a gente teve regimes estáveis. Quase não houveram guerras civis, quase não houveram revoltas. Claro que houveram, porque a partir do pecado original essa corrupção é inevitável. Mas quando você compara isso com o que a gente tem agora, com o que você teve depois e com o que você teve antes dos estados cristãos, você percebe que foi um período de muita tranquilidade. Até a ordem internacional era permeada por isso. Você tinha essas noções que impediam que povos irmãos fossem brigar entre si à toa. Então, justamente, a propagação da filosofia evangélica, claro que não no sentido protestante, neopentecostal hoje, né? Quando você teve a propagação da filosofia dos evangelhos pela sociedade civil, você viu uma nova configuração de ordem política, ok? Isso aí é um negócio muito interessante de a gente perceber. É impossível de dissociar o modelo de ordem civil da visão religiosa, ok? Mesmo que as instituições políticas do medievo pudessem, pela lógica, serem aplicadas a um contexto pagão, isso na prática não iria acontecer, porque as noções fundamentais que permeavam essas instituições são única e exclusivamente advindas do cristianismo, tá certo? Isso é uma coisa para a gente se tocar hoje quando a gente fala de movimento católico, porque a gente vê muita gente falando de pensar em frente ampla, espiritual, de aliança com outras correntes heréticas e com coisa do tipo, mas é uma coisa que simplesmente não faz sentido, cara, porque a restauração da ordem cristã depende de fundamentos que estão ligados intrinsecamente às noções católicas e que não podem ser aplicadas a outros contextos. Voltando um pouco na questão da obediência civil, a gente pode, assim, é evidente de que não haveria um medievo se não fosse pelo fim do Império Romano. Não teria espaço para o medievo sem o fim do Império Romano. E a gente vê essa questão de obediência civil muito clara sobre o escopo histórico com o período das invasões bárbaras e o fim do Império Romano. O Santo Agostinho tinha uma visão muito interessante sobre a obediência civil. E ele ainda é, assim, não só ele, como toda a cristandade é culpada, geralmente, pelo fim do Império Romano por conta disso. Porque os cristãos, eles preferiam não declarar guerra aos bárbaros e colocar-se ao lado de Roma, mas preferiam meio que aderir à obediência civil a esses novos povos invasores, para que a cristandade seja preservada e que, eventualmente, eles convertam essa nova ordem vigente. Eles acreditavam na fé católica, eles acreditavam que a fé católica poderia vencer um inimigo que o Império Romano não poderia. E foi justamente isso que deu início ao medievo, porque a ordem vigente anterior romana, ela implodiu-se, destruiu-se, e esses novos reis bárbaros, com o tempo, eles se converteram, e no final do dia quem venceu foi a cristandade. Então, a gente pode interpretar isso como algo que a princípio torna-se uma ideia difícil de aderir, mas que historicamente funciona. A gente vê que toda essa nova ordem vigente que veio tomar-se conta do que era de domínio romano,
eles simplesmente foram vencidos pela cristandade. Então a gente vê que, historicamente, a obediência civil, em determinados casos, ela torna-se muito mais efetiva do que a desobediência, no sentido de favorecer a cristandade. Sim, veja-se que, por exemplo, muitos santos, doutores, cito São Roberto Bellarmino de Praxi, vão dizer que só é ilícito, no caso de uma insurreição contra o governante, quando um poder maior define para tal, entendeu? Nesse caso, o poder maior é sempre o Papa, porque ele é detentor tanto da espada espiritual quanto da temporal. Enfim, em muitos casos, como este foi um desses, a obediência a certas coisas e o martírio para as outras é muito mais benéfico do que a insurreição. Pense-se, por exemplo, de que se os católicos, os cristãos, tivessem feito uma insurreição contra os bárbaros ou contra os romanos, além de não terem poder temporal para tal, não tinham autoridade para fazer isso sozinho, e isso é algo que o próprio Leão XIII vai condenar mais posteriormente aqui, e também causariam certo dano à propagação do cristianismo, porque muitos seriam executados, seriam perseguidos e seriam vistos como inimigos públicos, tanto dos romanos quanto dos bárbaros. Então, não sobraria qualquer tipo de apoio, ou ao menos de neutralidade para ele. Eu ia só comentar um ponto, um paralelo interessante. O Renan comentou aí essa questão da conquista que o cristianismo conseguiu fazer pelos bárbaros, que é uma coisa muito análoga ao que foi a conquista dos romanos da Grécia, né? Assim, militarmente os romanos dominaram a Grécia, mas culturalmente a Grécia dominou Roma quase que completamente. A partir daí foi que você teve a filosofia grega se espalhando pelo Império Romano de forma tremenda, e teve impactos religiosos, culturais e tudo mais. A mesma coisa aconteceu aqui. Militarmente, exato. Os bárbaros dominaram o Império Romano. Os bárbaros dominaram o Império Romano, mas eles percebiam que era uma cultura superior, tanto por aspectos naturais quanto sobrenaturais, a própria questão da fé, né? E por conta disso, o Império Romano vai começar, os reinos bárbaros vão começar a buscar tanto a cultura romana, com filósofos, literatura e coisas desse tipo, quanto a própria religião cristã, mesmo que muitos deles tenham passado pela heresia ariana no meio do caminho, né? Eventualmente, basicamente, todos eles vão acabar se convertendo. No próximo tópico, naturalmente, Leão XIII ele não vai colocar toda uma carga de respeito e sujeição nas costas dos súditos, sem cobrar nada dos governantes. Ele vai dizer muito claramente de que aqueles que abandonarem os seus deveres, ou seja, os governantes, não poderão evitar de maneira alguma a severidade de Deus, cabendo cada vez mais severidade de acordo com a autoridade e o poder que lhe é concedido a essa pessoa. Então é claro que um grande imperador, se ele agir erroneamente, ele vai ser julgado com muito mais severidade do que se um mero governador, entendeu? Cara, tem um outro ponto bem interessante dessa encíclica, que é o olhar que Leão XIII vai lançar sobre a história, desde do medievo até o presente momento, né? A gente vai ver aqui o magistério comentando sobre um dos esquemas históricos mais interessantes que tem, que é a noção das 3 revoluções, né? Que vai depois ser muito adaptada por aí. O próprio Plínio Corrêa de Oliveira vai escrever aquele opúsculo dele sobre essa questão, que obviamente já vem de antes dele, né? O próprio Leão XIII está comentando aqui. Qual que é essa estrutura que ele vai trazer? Ele vai trazer uma noção de que a ordem medieval começou a ser rompida com base em 3 grandes movimentos. O primeiro foi a Revolução Protestante, né? Que começou na Alemanha, que tirou a unidade espiritual da Europa. Segundo vai ser o liberalismo, que ele vai chamar aqui dos direitos novos, né, que era um termo que se utilizava bastante na época, principalmente nessa relação do liberalismo com a política, né, que vai começar a romper a noção da autoridade e todas as questões decorrentes disso, e por fim vai culminar no niilismo, no comunismo e no socialismo, que vai ser as sociedades mais degeneradas que a gente consegue ver. Então é interessante ver Leão XIII já trazendo essa questão, porque é uma coisa que a gente acha relativamente fácil de entender vendo de agora, mas considera que isso aqui foi escrito antes da Revolução Russa, tá certo? O Leão XIII morreu em 1903, a Revolução Russa foi em 1917. Aqui ele já estava falando que o liberalismo eventualmente levaria ao comunismo, ok? Então ele já percebe que esses erros
que estão sendo implantados na doutrina e que foram colocados já só em campo teórico, lá na época da Reforma e do Renascimento, foi a semente que germinou e que trouxe todos esses movimentos revolucionários na prática, ok? Bom, no próximo tópico, ele vai dizer, abre aspas, entretanto, a questão ela mudava quando as ordens imperiais e as ameaças dos pretores mandavam que os cristãos abandonassem sua fé ou que eles faltassem alguma maneira com seu dever. Nessas épocas, indubitavelmente, eles preferiam desagradar aos homens em vez de desagradar a Deus. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, não houve quem tratasse de promover sedições, nem que menosprezasse a majestade do imperador. E eles não pretendiam outra coisa senão se confessarem cristãos e declarar que não alterariam de modo algum a sua fé. Também vai fazer uma citação aos militares que preferiam largar as suas armas do que fazer algo contrário à fé ou contrário aos seus deveres. Bom, em contrapartida a isso, não em necessária contrapartida, aqui ele está fazendo uma clara condenação do princípio de que os povos eles podem se insurgir contra o poder superior, o poder civil, por conta própria, por autoridade própria. E a gente pode ver muito bem essa clara distinção quando, usando São Roberto Bellarmino, ele cita a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele faz uma clara objeção ao fato dos fiéis poderem ser julgados pelos pagãos, pelos infiéis. Só que, claro, este seria um caso emblemático de que eles não fizeram uma insurreição. Mas então ele argumenta, mas se outrora os cristãos não depuseram Nero, Diocleciano, Juliano, Valente e semelhantes, é porque lhes faltaram poderes temporais para tal. E isso, de fato, todavia leva-se em consideração que o dever do católico é sempre a obediência. E eles não têm autoridade para começar algo tão violento e tão drástico quanto uma insurreição. Então, argumenta o próprio São Roberto Bellarmino, citando muitos outros doutores e teólogos, de que o Papa, em posse dos seus poderes espirituais e temporais, ele tem autoridade, se ele julgar conveniente, iniciar uma insurreição para defender a igreja, defender a religião. Isso é, a autoridade própria do Papa ou de uma autoridade superior aos meros leigos ou às classes sacerdotais mais baixas. O leigo, o povo, ele não pode nunca por conta própria começar algo tão violento. Se ele o fizesse, como eu disse anteriormente, em alguns casos poderia ser muito mais danoso do que benéfico. Tem que sempre levar em consideração esse julgamento de justeza. Isso cabe quase sempre ao Papa ou aos bispos. Boa. Então, para quem acompanhou o último episódio, quando a gente comentou no centro, vai perceber que tem muita coisa que acaba sendo muito semelhante com o que Leão XIII tá falando aqui. Alguém pode pensar que é um pouco repetitivo até. Mas, cara, ser repetitivo é meio que de propósito, tá certo? A gente vê um dos pontos de confirmação do magistério, essa unidade histórica que ele apresenta. Então a gente vai ver Bonifácio VIII falando a mesma coisa que Leão XIII, que vai falar a mesma coisa que São Gregório VII, falando a mesma coisa que São Gelásio I e São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então a gente vê essa unidade na doutrina que serve justamente para confirmar o caráter de infalibilidade dela, tá certo? A gente não está aqui vendo a opinião de uma pessoa qualquer, a gente está aqui vendo um papa que está explicitando a doutrina da igreja que teve sempre presente aqui. Então essa noção histórica de continuidade serve justamente para que se confirme que essa noção da subordinação da autoridade civil à autoridade eclesiástica não é uma coisa de agora, é uma coisa que sempre esteve presente, sempre vai estar presente, porque é uma doutrina certa. E a doutrina certa não se modifica nunca.